Então, é mais um fórum científico do Corpo Clínico, do Hospital Mãe de Deus, né? O professor Jorge Calil, da Faculdade de Medicina da USP, está voltando um ano depois e vai nos dar uma atualizada do panorama atual das vacinas, qualidade, espaço para melhorias, dirimir várias dúvidas boatos e coisas que eram lançados, né? Que a vacina fazia mal. Nós temos já um ano e capacidade agora de ter uma ideia melhor como estava a qualidade das nossas vacinas. Então, professor Calil, é uma honra tê-lo aqui novamente, sempre prestigiando. Então, nós vamos dar início ao fórum e o pessoal depois vai fazendo perguntas. Aí, o que tiver, pode mandar pelo Zoom. Professor Calil, muito obrigado mais uma vez. Podemos começar, então. Muito obrigado, Luiz Francisco, meu colega de turma, amigo há muitos anos. E é um prazer sempre um prazer voltar a Porto Alegre, mesmo que virtualmente, e voltar ao Hospital Mãe de Deus, onde durante alguns anos, junto com o meu cunhado Galto Albuquerque, nós dirigimos o laboratório de análises clínicas aí. Então, vamos falar sobre as vacinas, tentar fazer um resumo do que está acontecendo no mundo todo e aqui no Brasil, qual é a repercussão, qual é a importância disso. E eu gosto sempre de começar bem basicamente para que a gente tenha a noção de como é que surgiram as vacinas, como é que elas foram testadas, quais são as dificuldades, mas, ao mesmo tempo, quais são os êxitos, né? Nós não temos nenhuma dúvida que as vacinas foram tremendamente importantes para controlar as hospitalizações e as mortes. Elas são menos eficazes para controlar a infecção, a gente sabe bem isso desde o início, nós vamos voltar a conversar sobre isso, mas elas foram testadas, na verdade, para evitar doença grave e morte. E veja, em um ano, nós tivemos aí várias vacinas que apareceram e que estão sendo distribuídas em todo o mundo, graças também ao poderio das grandes empresas que têm em fazer essas vacinas. Vocês estão enxergando a minha tela? Está bem, sim. Está tudo certo. Beleza. É a pergunta mais ouvida aí na pandemia, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como é que estão as vacinas. E eu queria lembrar e começar a falar com vocês para ver como é que é o sistema de infecção pelo coronavírus e o que nós buscamos com as vacinas. Então, o coronavírus, o SARS-CoV-2, para poder infectar uma célula humana, né, houve mutações no vírus de tal forma que ele consiga se ligar com o receptor de uma célula humana, que pode ser qualquer proteína, o que seja. Ele tem que se ligar e tem uma protease que corta aqui e penetra com que ele entre. E ele penetra por esta molécula aqui, que é a proteína S do vírus. A proteína S do vírus é uma proteína espirilada, né, com 3 cadeias, e ela é bastante glicosilada, e ela tem uma porção que nós chamamos RBD, para Receptor Binding Domain, que é o domínio que se liga na célula. Então, para que haja a penetração, essa RBD, ela tem que se ligar no seu receptor. E para que a gente possa fazer uma vacina para nos proteger, em termos de anticorpo, nós temos que ter anticorpos neutralizantes que inibam a interação entre a proteína S e o receptor da célula humana. Então, anticorpo neutralizante é isto. E é isso que nós buscamos com vacina, ou parte disso. Agora, quando o vírus entra na célula, ele coloca aí, ele descarrega o seu RNA
seu RNA vai utilizar toda a maquinaria da célula e vai produzir um grande número de proteínas, são 31 proteínas do vírus, e vai, com isso, formar novas partículas virais. Centenas, milhares, milhões, até que a célula está esgotada e a célula ela é destruída por piroptose, e esses milhões de vírus vão procurar outros alvos. Então, quando o vírus entra na célula, anticorpo não serve para mais nada. Então, a forma que existe para que a gente impeça com que esse vírus se multiplique é destruindo essa célula. E como é que a gente faz isso? Existem as células CD8, células citotóxicas, que reconhecem o antígeno viral já na superfície da célula e destrói essa célula. Essas células CD8 são muito importantes em muitas doenças, nas doenças virais, sem dúvida, mas também no câncer e outros lugares. E para ajudar a célula CD8 ou o linfócito B para se diferenciarem e amplificarem a resposta, nós temos também uma outra resposta celular, que é CD4. Então, quando nós fomos testar as vacinas em fase 3, ou seja, estudos controlados de fase 3, o que se observou é que quanto mais anticorpo neutralizante era induzido pela vacina, melhor era a sua eficácia em estudos controlados de fase 3. Dessa forma, por exemplo, a vacina BioNTech-Pfizer, que induz níveis de anticorpos neutralizantes 4 vezes maior do que aqueles encontrados em indivíduos que têm naturalmente a doença, foi também a que se mostrou mais eficaz, 95%. No outro lado do espectro, nós temos a vacina Coronavac, Sinovac, que foi utilizada no Brasil, que ela induz 6 vezes menos anticorpo neutralizante do que o indivíduo que tem a doença. E vocês viram que a eficácia dessa vacina em indivíduos jovens era de 50%. Fora disso, ela era muito pior. Então, vocês veem que existe essa diferença e existe uma correlação de anticorpo neutralizante quando você testa a vacina. Quando você tem um paciente que vem lhe perguntar e diz, bom, eu quero saber se eu estou protegido ou não estou protegido, não é suficiente nós fazermos anticorpo neutralizante para saber se ele está protegido. Então, anticorpo neutralizante serve para estudos de populações, em termos individuais, nem sempre. Ele nos dá um indicativo, sim, porque se o indivíduo tem anticorpos neutralizantes de título elevado, ele tem mais chance de estar protegido. Mas, como a gente viu, anticorpo neutralizante não é a única forma de proteção. Então, não é só por anticorpo neutralizante que tem. Além disso, quando a gente tem infecção, depende muito da carga viral inicial, depende também de qual variante que está aparecendo, etc, etc. Mas anticorpo neutralizante é, sem dúvida, importante. Outra coisa que é muito importante é a resposta celular. A resposta celular, ela não é dirigida necessariamente contra a RBD, é muito pouco dirigida contra a RBD, e mesmo contra a proteína da spike. A resposta celular reconhece fragmentos do vírus, que nós chamamos de epitopos, que interagem com as moléculas do sistema principal de descompatibilidade para apresentar essas moléculas para as células CD4 e CD8, e esses determinantes antigênicos, eles estão espalhados em todo o vírus. Então, por isso que, quando existem mutações que alteram a RBD e a capacidade de ligação ao receptor ECA2, não necessariamente vai haver o mesmo tipo de alteração para a resposta celular. Quando nós fazemos uma vacina, normalmente, em tempos normais, nós vamos buscar os melhores alvos, né? Nós vamos selecionar no vírus quais são os melhores alvos. Esses melhores alvos são aqueles que vão induzir uma resposta de anticorpo que neutralize o vírus, mas também que vão induzir
uma resposta de células CD8 para matar as células infectadas. E vai induzir também as células CD4, que vão ajudar tanto um como a outro, já que são as células auxiliadoras. Então, isso quando a gente seleciona o alvo. E, normalmente, quando a gente seleciona o alvo, nós colocamos também alguma forma para que a gente comece a induzir a resposta imunológica. Então, é um componente que vai induzir a resposta inata das células fagocitárias, produzindo uma série de citocinas que vão aumentar a inflamação local e, com isso, induzir uma resposta. Isto pode ser um adjuvante, né? No caso da Coronavac, é um adjuvante, ou pode ser um determinado vetor viral, RNA, o que seja, mas que induz uma resposta e que essa resposta vai induzir o que a gente está buscando. Quando a gente olha os tipos de vacinas que existem, nós temos, se nós formos assim minimalistas, 2 tipos de vacinas apenas. São as vacinas de vírus inativado, em que você não selecionou coisa nenhuma, você simplesmente pega o vírus inteiro, destrói os ácidos nucleicos e você dá o vírus inteiro para o indivíduo. Essas vacinas a gente sabe que são fracas, induzem resposta fraca, não é específica, e a gente sabia disso, eu digo isso desde que, antes de começarem a ser usadas, e elas se confirmaram como tal. Ou você pode fazer outros tipos de vacinas. E as vacinas que estão aí são todas elas baseadas na proteína da spike, que está aqui representado em azul, a proteína trimérica, que está aqui representada em azul. E que tem na sua superfície ali a RBD, que está representada aqui. Então, foi induzida a proteína da spike, por quê? Porque em estudos que foram feitos contra o SARS-CoV, que apareceu em 2002, se sabia que era a proteína da spike que era responsável para a fixação e entrada na célula. Então, as pessoas pensaram em induzir anticorpo neutralizante contra isso, e só pensaram em anticorpo neutralizante. E aí as vacinas, elas têm as formas, né, dependendo da plataforma que foi utilizada para fazer a vacina, para levar a proteína spike para dentro do organismo. E isto pode ser um vetor viral recombinante, e aí nós temos as vacinas de Oxford, temos a vacina da Janssen e temos a vacina russa, Sputnik, que utilizam adenovírus que não se multiplicam dentro do organismo, mas eles levam a informação genética da produção da spike, eles entram na célula, liberam o ácido nucleico que vai produzir spike e o indivíduo vai montar a sua resposta. As grandes vedetes são as vacinas de ácido nucleico, aqui está DNA, mas a mais importante é o RNA, RNA mensageiro que codifica diretamente para a spike. Normalmente o RNA, se você injeta numa pessoa, ele causa uma grande inflamação, porque o organismo, a imunidade inata vê aquilo como algo que induz a resposta, é um vírus que induz a resposta inata, mas foi feito um sistema de encapsulamento, de tal forma que essa vacina entra na célula, produz bastante quantidade de spike, e com isso induz uma resposta que é bastante forte. Existem outras vacinas ainda que estão para ser liberadas, talvez uma muito importante, a Novavax, que utiliza apenas a proteína, né, da spike com um adjuvante muito forte e que induz uma resposta também muito forte. Ela já foi liberada na Europa, ela ainda não foi liberada nos Estados Unidos e não foi liberada no Brasil. Mas o que eu quero dizer com isso é que todas as vacinas são de spike. E a spike, como eu já disse, induz anticorpos neutralizantes, mas induz uma resposta celular que é mais fraca. E todas as vacinas que estão aí utilizam como proteína da spike a proteína original da cepa de Wuhan, que foi a primeira cepa que apareceu. E a cepa de Wuhan foi mudando e isso foi trazendo uma série de dificuldades. Então, a cepa de Wuhan, inicial,
ela teve vários tipos de mutações, mas as mutações de preocupação, como chama a Organização Mundial de Saúde, são aquelas em que houve uma mutação na RBD, no Receptor Binding Domain. Por quê? Porque se você foi vacinado e produziu anticorpo contra a RBD original, se houver mutações na RBD, os seus anticorpos podem não reconhecer. Então, surgiram as primeiras variantes, independentemente na Inglaterra, na África do Sul e no Brasil, na Amazônia, e as três tinham mutações nos aminoácidos 417, 484 e 501, e de uma forma convergente, quer dizer, na África do Sul e em Manaus, vírus independentes tiveram a mesma mutação, houve uma convergência, né, mostrando do ponto de vista genético que dava uma vantagem seletiva muito grande para o vírus. E nós caracterizamos as diferentes variantes, e depois surgiu a variante da Índia, que ela tinha uma mutação em outro aminoácido, que era o 452. Então, olhando assim, eu, particularmente, pelo conhecimento acumulado em biologia, eu digo, bom, se essas são mutações cumulativas e convergentes, dificilmente nós vamos ter muito mais mutações, porque se o vírus faz uma mutação na RBD, muito provavelmente ele vai perder a afinidade pelo seu receptor, porque mudou o aminoácido, e aí ele não é viável, então ele é desprezado. E surgiram, então, aquelas 4 variantes que causaram doenças e picos de doenças pelo mundo afora, na Grã-Bretanha, a alfa, na África do Sul, a beta. Aqui no Brasil, a gama foi extremamente importante, né? E a delta foi importante em todo o mundo. No Brasil foi talvez um pouquinho menos importante, porque já tinha tido muita gente que já tinha doença gama e dá algum tipo de reação cruzada. Então, isso, lembrando vocês que lá em novembro de 2021, nós tínhamos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha com um grande número de casos. Os Estados Unidos teve o maior pico por causa da Delta. E por quê? Bom, porque, apesar de já ter gente vacinada e ter gente que teve doença, a Delta escapava dos anticorpos neutralizantes que haviam sido criados pelas vacinas. Mas, em todo caso, mesmo assim, o valor das vacinas sempre foi muito claro quando a gente olha nos Estados Unidos, né? Os indivíduos que estavam vacinados naquela época com 2 doses, eles ficavam doentes 6 vezes menos do que os indivíduos que não tinham sido vacinados. E, em termos de morte, 12 vezes menos. Então, a chance diminuía em 12 vezes de o indivíduo morrer porque ele estava vacinado com 2 doses. Mas a gente viu aí que, com o tempo, foi diminuindo essa imunidade e, daqui um pouco, voltaram a crescer aí o número de indivíduos infectados por causa dessa variante gama. E aí, na Inglaterra, resolveram dar a dose de reforço. E nessa dose de reforço, que foi dada rapidamente em um mês para indivíduos acima de 60 anos, reverteu completamente a curva. Vejam, aqui o número de casos era sempre acima de 60 anos, de repente, acima de 60 anos, foi lá para baixo. E o que estava bem alto? Os indivíduos abaixo de 20 anos. Porque na Inglaterra, no começo, vocês lembram, eles resolveram não vacinar abaixo de 20 anos, porque achavam que as pessoas não ficavam doentes. Ficam doentes, sim. Existem vários levantamentos, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, que deverá sair em breve, que aqui no Brasil teve muita gente abaixo de 20 anos que também teve a doença. Agora, aparecia mais a doença acima de 60 anos, mas na medida em que você começa a controlar, aparece indivíduos de menos de 20 anos. Quando as coisas pareciam que estavam se acalmando, surgiu a variante Ômicron, que, para mim, do ponto de vista biológico, é uma completa aberração. É impressionante como é que isso tenha surgido, né? Nós estamos pensando como que poderia ter surgido, mas essa variante Ômicron, ela tem 15 mutações na RBD.
15 mutações, algumas bem pertinho umas das outras, como vocês estão vendo aqui. Então, o que faz? Mudou completamente a RBD e, paradoxalmente, ela conseguiu manter a sua capacidade de infecção. Ela aumentou a sua capacidade de infecção, inclusive, e a variante Ômicron é muito mais infecciosa. Além dessas 15 mutações, ela teve mutações no sítio de Furina, que é onde que é cortada a S2 em S1 e S2 para entrar na célula, e em vários outros lugares. Então, é importante também os outros lugares, porque a resposta T, que é desencadeada pelas vacinas, ela é contra toda a proteína da spike. Então, alguns epitopos reconhecidos por T, sem dúvida, foram embora. E ela tinha uma vantagem seletiva tão grande que vocês veem aqui, no começo de mês de novembro, na Inglaterra, a Ômicron surgindo, e ela vai subindo de uma forma exponencial, ela aqui em azul. E ela vai tomando conta, e tomou conta completamente da epidemiologia. E qual é o problema dessa vacina, da variante Ômicron? O problema é que os indivíduos que foram vacinados com diferentes tipos de vacinas, né, os anticorpos neutralizantes reconheciam mais ou menos as diferentes variantes, quando chegou na Ômicron foi para quase zero. Vocês veem aqui que os anticorpos neutralizantes não dos indivíduos que tiveram outras vacinas quase não reconhecem a Ômicron. Aí vem o presidente da Pfizer e diz, não, mas nós reconhecemos sim a Ômicron. Não dá para acreditar em press release. Ele diz que reconhece a Ômicron, porque vocês veem, reconhece melhor do que aqui, mas não reconhece bem. A Ômicron, ela não é reconhecida pelos nem pelos indivíduos que tiveram a doença. Vocês veem que indivíduos que tiveram a doença Wuhan ou outra variante, os seus anticorpos estão aqui embaixo, os anticorpos neutralizantes, né? Mesmo os superimunes. Então, anticorpo neutralizante que nós tínhamos contra o resto, né? Seja por vacina, seja porque teve a doença, não funcionava bem contra a Ômicron. Aí se diz, bom, então vamos dar uma quarta dose. E os experimentos em Israel mostraram que a quarta dose que é dada, ela não aumenta muito o anticorpo neutralizante. E também não aumenta muito a resposta celular. A não ser daqueles indivíduos em que eles não tinham chegado ainda num nível muito bom de resposta. Então, diminui pouco, e a efetividade não é muito grande, a não ser em algumas populações. E que populações são essas? Nós vamos ver ainda, são as populações de indivíduos mais de idosos ou imunodeprimidos. Bom, aí dá a quarta dose, está tentando controlar, e de repente surge mais uma variante, que é uma subvariante da Ômicron, chamada BA2, né? A Ômicron 2. E essa Ômicron 2, ela tem 8 variantes a mais na spike, sendo 6 na RBD. Então, quem tinha anticorpo contra a Ômicron 1, vai cair o título para a Ômicron 2, e a gente está indicado, nós estamos vendo o caso de indivíduo que teve a Ômicron e que depois foi ter a Ômicron 2. E essa Ômicron 2 é ainda mais transmissível, né? Ela dá ainda mais uma carga de vírus maior no nariz para espalhar o nariz para todo lado, e a eficácia das vacinas não é boa. Então, o que aconteceu com isso? Agora, março, quando parecia que tudo tinha desaparecido no mundo, começaram a surgir um grande número de casos na Inglaterra e na França. E no mundo como um todo, né, que vinha caindo muito o número de casos de Covid, agora, aí nessas últimas semanas de março, voltaram a crescer um pouco, o que sempre é preocupante. E como é que está isso dentro dos países europeus? Vocês veem que esta variante BA2, que é a segunda variante do Ômicron, ela fez um estrago muito grande na Dinamarca, né? Na Áustria também, vocês veem aqui que foi bastante importante, mas também na Holanda, na Suíça e assim por diante. Alguns países mais, alguns países menos, nós podemos tentar entender por quê.
mas é isso que aconteceu. E o que é que acontece? Alguns indivíduos que ainda eram suscetíveis, eles começaram a ter um maior número de mortes novamente. Então, você vê aqui que a Áustria, que havia tomado a atitude há mais de um mês de não usar mais máscara e não evitar mais aglomerações, de repente começou a ter um número maior de casos, principalmente do BA2, e aumentou bastante o número de mortes. Então, cada vez que relaxa, nós estamos aí na possibilidade de que isso aí volte, né? Aí a pergunta é, bom, mas e daí? Como é que é a efetividade dessas vacinas nessas variantes que são BA1 e BA2, né, da Ômicron? E eu quero que vocês prestem atenção bastante aqui nesse gráfico. Você vê aqui a efetividade contra a infecção do BA1. O que é infecção? É o indivíduo portar o vírus. Muito bem. Se o indivíduo já teve uma infecção anterior, ele só está protegido 45%. Se ele só teve 2 doses de vacina, não está protegido. Presta um 0. Se ele teve 2 doses mais a infecção, parecido com infecção anterior. 3 doses, um pouquinho mais, de 44 para 50. E se ele tiver 3 doses e uma infecção, né, 77%. Nós estamos falando aqui de 3 doses de vacina que funciona, vacina da Pfizer. Não estamos falando de Coronavac. E como é que é a efetividade na doença sintomática, né? Então, vírus no nariz e algum sintoma para a BA2? 43%, quase igual, um pouquinho menor, né? 2 doses, 0. 2 doses de infecção, perto de 50%, assim como 3 doses, né, muito perto disso aqui, e 3 doses de infecção chega a 70%, o que não é também nenhuma maravilha. Quer dizer, o indivíduo teve vacinação, teve infecção, e mesmo assim ele pode ter a doença sintomática, que é a Ômicron 2. Mas, por outro lado, o papel principal, que é de evitar doença grave e hospitalização, está mantido. Então, você vê que esses diferentes grupos praticamente não têm hospitalização e morte. É muito mais raro, né? E aqui na BA2 é um pouquinho pior, nós temos mais casos, né, de infecção, de hospitalização, mas o número de morte realmente vem diminuindo. Então, sem dúvida, então, a vacina é fundamental. E aí, como a gente olha como é que está a vacinação no mundo, nós vamos ver que os campeões estão no Oriente, mas o Brasil não está mal. O Brasil tem 85% de indivíduos vacinados, né? O que é perto dos melhores países do mundo. O Brasil sempre teve um sistema de imunização muito bom. Se tiver vacina, ele imuniza. Agora, quando nós vamos ver a terceira dose, né, ou chamada dose de reforço, Singapura e África e Coreia do Sul estão lá em cima, o Brasil começou a dar bem a terceira dose e, de repente, parou, né? Parou por quê? Bom, as pessoas dizem, já tomei 2 doses, para que eu vou tomar a terceira dose? A doença está desaparecendo. E aqui é muito difícil a gente falar com o povo brasileiro, né, que às vezes pensa que vacina é tratamento. Então, se a doença está meio devagar, então não precisa. E não se dá conta que é para prevenção. Então, nós temos uma preocupação muito grande de fazer com que todas as pessoas que deveriam tomar a terceira dose, tomem a terceira dose. Agora, quando a gente compara aí com os países desenvolvidos, nós estamos melhor. Você vê que o Brasil está mais vacinado do que a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, mesmo Israel. E eles têm problemas dos antivacinas, eles têm problemas religiosos, tem uma série de outros problemas que atrapalham o sistema de vacinação. Agora, qual foi, se a gente for calcular o impacto da vacinação em termos de óbitos no Brasil, aqui o amarelo seria
o modelo de vacinação ajustado, e aqui em azul a projeção sem vacinação. E o que a gente vê é que realmente a vacinação para indivíduos aí para baixo de 50 anos nem diminuiu tanto as mortes assim, né? Mas para indivíduos acima de 60 anos, todo esse espaço aqui são vidas que nós economizamos por causa da vacinação, acima de 80 anos, então nem se fala. Qual é o impacto na incidência da doença, né? Vocês veem em amarelo os vacinados, e em preto os indivíduos não vacinados, e, é claro, o impacto da vacinação aqui. E quando a gente calcula por faixa etária e tenta ver qual é o impacto da vacinação nos casos e óbitos por Covid, vocês veem também que é muito grande, né, esse impacto, aí de 7 a 9 vezes mais. Os indivíduos mais velhos, eles têm um impacto um pouco menor, porque eles respondem pior, e por isso que tem que ser dada a terceira dose, e por isso que agora nós estamos pensando em dar a quarta dose, porque quando se faz modelagem estatística e matemática, a gente vê que realmente os indivíduos os 80 anos, acima de 80 anos, vai caindo bastante aqui em março, chegando aí em 50% apenas a efetividade, né? Entre 70% e 79%, aí baixa para 75%, os indivíduos entre 60% e 69% ainda se mantém no número que é razoável. Então, a quarta dose funciona? Bom, eu mostrei para vocês que ela não aumenta muito, mas se nós pegarmos esses indivíduos em que nós temos uma queda real da resposta imune, vai melhorar sim. Então, por isso que se decidiu, primeiro, imunizar os indivíduos acima de 80 anos e indivíduos imunodeprimidos, para que eles voltem a um nível razoável. Agora, essas vacinas são vacinas que estão ficando obsoletas. Por quê? Porque elas são contra a proteína Wuhan. E agora o que está aqui, nós já vimos o Omicron 2, que é completamente diferente. Então, nós vamos ter que pensar em como que nós vamos trazer novas vacinas, porque não adianta a gente simplesmente ficar vacinando da mesma forma. A gente pode induzir, inclusive, regulação, pode diminuir a resposta. Agora, a verdade é que no Brasil, a notificação de novos casos está caindo vertiginosamente, né? E também os óbitos estão caindo vertiginosamente. Isto veio para ficar? Bom, se a gente olhar para a Europa, nós vamos dizer que talvez venha aí a onda da Omicron 2, que aqui ainda não começou forte. Será que nós estamos suficientemente vacinados? E será que o número de doentes que nós já tivemos... O Brasil teve um número enorme de doentes nós somos muito subnotificados, tanto nos casos de Gama como nos casos de Ômicron. Será que com isso nós já estamos protegidos? É difícil de saber. O que eu posso dizer para vocês é que, dados do Instituto Todos pela Saúde, que eu dirijo, nós fomos estudar como é que estava a evolução da Ômicron 1 e a Ômicron 2. E o que a gente vê aqui a Ômicron 1 estava praticamente 100% no Brasil, e na primeira semana de março, isso começou a crescer, e hoje em dia, Ômicron 1 é 74%. E o que apareceu? Bom, apareceu a Ômicron 2, com quase 30% do número de casos na semana passada. Esses aumentos assim são assintóticos, são enormes. Então, Ômicron 2 está no Brasil, está tomando conta do vírus. Qual é a repercussão clínica? Nós temos que observar, porque a gente não consegue saber. A gente sabe que ela é muito infectante, que ela foge das vacinas, mas nós temos aqui no Brasil esse conjunto de muita gente vacinada e muita gente que teve doente. Tomara que isso não se transforme num novo pico, né? Em todo caso, muitos de nós achamos que foi precoce nós retirarmos completamente as máscaras e retirarmos completamente as indicações para evitar aglomerações. Você veja que eu mostrei há pouco para vocês um aumento do número de casos na França. Eu estava na França no dia 13 de dezembro, ainda tinha que usar máscara em lugar fechado.
mas a partir do dia 14, ninguém mais ia usar máscara, nem empregado de restaurante, nem empregado de loja, quem entrasse em lugares fechados não precisa mais. Será que é isso que está dando esse pico e que vai parar ou ele vai continuar? São questões que nós temos que estar continuamente observando. Eu, desde o início dessa pandemia, junto com o meu grupo de pesquisa, nós resolvemos que nós tínhamos que trabalhar numa vacina nasal. Por que uma vacina nasal? Porque a vacina nasal ela é a única que vai parar de transmitir a doença. Porque as pessoas que têm uma vacina intramuscular, elas protegem a doença no organismo, mas ali no nariz a proteção é ruim. Tanta gente, por isso que tem muita gente assintomática. Então, nós definimos todo um novo tipo de antígeno, em que a gente está mirando a resposta diretamente na RBD, e nós colocamos vários peptídeos que induzem uma resposta celular que é muito forte, né? Nós fizemos todo um trabalho, fizemos mais de 50 formulações diferentes para chegar numa formulação final com que faça com que essa partícula vá atravessar os cílios, atravessar o muco e vai se fixar nas células de mucosa para produzir, para induzir uma boa resposta, e nós vimos que isso funciona, e a ideia é que a administração nasal você vai aumentar a imunidade de mucosa, induzindo a resposta IgA secretória, que é a que protege. IgA secretória é que protege a mucosa. Mimetiza a infecção natural do vírus. Na mucosa nós temos uma ampla superfície de absorção, tem baixa atividade proteolítica, bastante vascularizada e não invasiva. E com isso nós estudamos, eu não vou entrar em detalhe dos experimentos aí, que são dezenas de experimentos, mas a gente mostra que a gente induz uma resposta IgA específica na mucosa, que é importante, e também induz uma resposta local, né, digo, sistêmica, na produção de IgG, que protege todo mundo. Bom, esse trabalho que eu estou dizendo para vocês aí, que a gente está avançando, estamos com a dificuldade atual, que é como criar os lotes industriais para começarmos em humanos. Nós já entramos na Anvisa, que nos pede alguns detalhes dos lotes industriais. Aqui no Brasil não existe empresa que faça esses lotes industriais, isso não é mais universidade, isso aí seria indústrias farmacêuticas, não tem no Brasil, e nós estamos na luta no exterior, porque muita gente está pedindo isso para as empresas que fazem isso no exterior, e nós somos pequenos, evidentemente. Bom, nós temos aí um grupo que deve ter tem quase 40 pessoas que trabalham nesse projeto, cada um com a sua atividade. Tem a parte regulatória, a parte industrial, os experimentos, formulação, a produção do antígeno, que é por via recombinante, etc. E a gente continua lutando, porque a luta nós estamos ganhando, mas não é definitivo. E é possível que a gente tenha que se imunizar sim, e a nossa proposta de imunização é que imunize, então, como eu digo, numa imunização fácil através do nariz, protege a infecção, e a gente pode, no modelo que nós temos, que é uma plataforma de biologia molecular, eu consigo mudar rapidamente a RBD e adaptá-la às necessidades que sejam mais importantes no momento, em termos de produção de anticorpos contra a RBD, que seja a principal. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Sem dúvida nenhuma, eu não abordei todas as questões que nós tínhamos que abordar. Existem muitas perguntas e eu estou à disposição aí. Nós ainda temos um tempo, né, professor Luiz Francisco? Pelos 18 minutos para responder as perguntas. Mais uma brilhante apresentação, de costume, né? Muito ilustrativo, assim. Nós já estamos querendo fazer vacina, nós aqui, o Roberto e eu aqui já estamos achando que já conseguimos fazer uma vacina depois dessa aula. Mas eu gostaria de parabenizar também do trabalho de desenvolver uma vacina brasileira, né? Nasal, sabemos das dificuldades. Eu vou começar fazendo uma pergunta, até porque a semana passada nós tivemos a apresentação de caso clínico aqui,
foi uma paciente jovem, eu não me lembro bem qual é a vacina que ela fez, mas ela fez uma plaquetopenia imune. E a gente vê muito pessoal falar essa onda de provavelmente fake news. Tu acha, porque houve um grande número de vacinação em massa no mundo, essa vacina contra a Covid, tu acha que ela causa mais reação imune? Nós podemos dizer isso porque ou as vacinas convencionais, que normalmente na infância a gente recebe também causam, só que não eram muito notificadas. Está sem áudio, Calil. Esse caso aí, nós teríamos que ver exatamente. Muito provavelmente, essa pessoa recebeu ou a vacina da AstraZeneca ou a vacina da Janssen, muito provavelmente, que são vacinas que utilizam vetor viral não replicativo, que são as que estão implicadas em mulheres jovens de induzir fenômenos tromboembólicos. Vocês viram se ela tinha anticorpo antiplaquetário, anti-PL4? Tem que ver, no caso, aí, se tem anti-PL4 para confirmar o diagnóstico que deve ser induzido. Então, é uma indução de um anticorpo autoimune que inibe a ação plaquetária. Isso está previsto em mulheres, normalmente entre 20 e 30 anos, que recebem essas vacinas. E isso é um fenômeno que ocorre raramente. No Brasil, estão repertoriados no sistema de efeitos adversos, de notificação de efeitos adversos, existem 72 casos desse tipo de fenômeno. Teve um óbito, os outros foram identificados rapidamente e tratados. Era uma paciente jovem, eu estou recebendo, está na tela ali, a doutora Melissa nos passou que ela acompanhou também o caso que recebeu a vacina da Oxford. Uma paciente entre 20 e poucos anos que dá. É da Oxford que dá isso, dá em mulheres jovens. A Inglaterra, um momento dado, disse: não vamos dar essa vacina da Oxford para mulheres jovens por esse tipo de perigo, né? Que é uma coisa que pode ser pensado, mas são fenômenos extremamente raros. Agora, é claro que os hospitais de referência pelo Brasil afora vão ver esses casos quando eles aparecerem, mas é raro. Posso fazer uma pergunta, Francisco e Roberto? Claro, estava a gente chamar. Na verdade, um rápido comentário, Jorge. O que nós recebemos aqui foi de altíssima qualidade e muito importante, porque é uma informação muito qualificada. O que eu vejo, assim, até nos nossos grupos de troca de informações, que isso é muito comum através do WhatsApp, a gente vê muita desinformação ainda, Calil, até no meio médico, sabe? E na mídia, vamos dizer, que atinge mais os brasileiros, tu acha, que tipo de informação tu acha que deveria chegar nesse momento, assim? Porque nós estamos vivendo, desculpe usar esse termo, que é muito comum entre nós estamos num oba-oba aí agora, do ponto de vista de entender que tudo já passou, né? Nós estamos vivendo esse fenômeno da Covid como fosse do passado. E certamente de uma maneira muito e baseada em dados e na tua visão, que talvez seja uma das mais especializadas que nós temos, isso não passou, né? E que nós temos ainda que ter certos cuidados. Qual é a informação, assim, se tu tivesse que repetir isso seguidamente na mídia? O que o grande público deve ouvir nesse momento? Não, você tem toda a razão. A qualidade da informação está horrível. Nós não temos, né, na internet nenhum tipo de peer review, quer dizer, os pares não revêem. Tem muito médico que quer aparecer aí e fica dizendo um monte de asneira. O que eu diria para você é que nós temos que procurar informações de qualidade que são baseadas ou em pessoas que são ligadas a grandes hospitais, a sociedades bem estabelecidas,
e ainda preferencialmente as grandes faculdades, né? Então, nós temos feito um esforço muito grande de informação, e por isso esses webinários são importantes, que a gente está participando, para tentar trazer a qualidade. Agora, nós não somos bombásticos, né? Então, o que a gente diz aqui não é que você vai passar para todo mundo. O Calil disse blá, 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 porque a gente traz os fatos crus como eles são, né? E não dizer que o sujeito lá tomou uma vacina e começou a fazer pirueta, não sei o que mais. Então, a informação de qualidade ela é muito sóbria. Ela não traz, não é mediática. A gente vê muita gente falando sem nenhum embasamento, você vai ver a titulação da pessoa, o que o levou a fazer aquilo, né? Então, tem lá um psiquiatra que resolveu falar sobre trombose, não sei onde mais, é complicado. Eu acho que é complicado mesmo. O que eu posso te dizer é que eu fiquei muito satisfeito com o comportamento da mídia. A mídia, eu acho que tem sido bastante séria, tem buscado pessoas de qualidade para falar, né? Com algumas raras exceções. E geralmente, o que a gente tem visto na televisão e nos jornais são pessoas que são muito gabaritadas para falar, né? Todas as decisões em termos de vacinação no Brasil voltaram a ser discutidos por um grupo muito competente, especializado, que é o CETAI, que é o Comitê Técnico Assessor de Imunizações, que tem representantes especialistas das grandes sociedades e das grandes faculdades, dos grandes institutos, e nas sextas-feiras à tarde nós nos dedicamos a avaliar item a item do que a gente falou desde aquele tempo da imuniza a mulher grávida ou não, imuniza a criança ou não imuniza, dá terceira dose, não dá terceira dose, quem é que recebe, e etc., etc., com muito dado científico e muita observação. E eu acho que o que sai, né, de indicação hoje em dia do Programa Nacional de Imunizações é muito sério que aquilo que foi feito. Eu volto a dizer que o Programa Nacional de Imunizações ele transcende qualquer governo. Ele é uma instituição do Estado brasileiro, criado há 50 anos, que é extremamente sério, tanto é que o nosso programa de imunizações ele é reputado o melhor programa de imunizações do mundo. Então, acho que nós voltamos no programa de imunizações e estão nos ouvindo, nós médicos, para a tomada de decisões, e eu acho que é isso que nós temos que seguir. Agora, que existe muita dúvida, existe. Nós não conseguimos prever por que, por exemplo, a Ômicron 2 em alguns países da Europa não está tendo um problema maior e em outros está tendo um grande problema. E como eu disse para você, tem variáveis que às vezes são difíceis de quantificar, que é quanto da população foi vacinada há quanto tempo, quantos já tiveram a doença e como é que é a carga viral que é transmitida nesses indivíduos. Muito obrigado, Calil, pela resposta. Calil, eu gostaria de... durante a tua exposição, ficou bem claro assim, que a Pfizer, ou as vacinas que são mais voltadas para a produção da Spike, né, são extremamente mais eficientes, eficazes, né? E boa parte da população brasileira recebeu o Coronavac. Então, eu queria que tu ajudasse a interpretar a melhora da nossa curva mesmo com o Coronavac, que é uma vacina que teria uma efetividade bem menor, e como considerar o esquema vacinal de completo, incompleto, reforço, uma vez que tenha iniciado ele por Coronavac. Se reiniciaria, conta da onde, né, a vacina? Eu sei que tem sido feito, mas do ponto de vista técnico, assim, como é que tu enxergas isso? Até a prática, né? Como é que vai começar a botar? Quando surgiu a vacina da Coronavac, quer dizer, existem várias pessoas, eu fui um deles, dizia essa vacina não é indicada para pessoas idosas, mas
A questão é que era a vacina que tinha, e os indivíduos mais suscetíveis eram os idosos e os profissionais de saúde. Então, nós demos. Ela foi importante? Foi. Ela, apesar da eficácia dela não ser elevada, ela diminuiu bastante o número de mortes de idosos e de profissionais de saúde na época. Quando nós vimos que existiam populações que não estavam respondendo à Coronavac conforme esperado, nós resolvemos dar a terceira dose. Então, a terceira dose não é reforço, a terceira dose é porque 2 doses não são suficientes. Nós precisamos da terceira dose para dar um nível de imunização que fosse razoável. E foi a primeira coisa que nós decidimos, terceira dose. Essa nomenclatura termina se perdendo um pouquinho, mas nós aqui entre médicos, sem dúvida, vocês vão entender. Então, a terceira dose foi dada. Agora, eu dizia, vamos dizer, da terceira dose para quem recebeu o Coronavac. Aí tem uma série de problemas políticos. Se dissesse isso, Dória ia dizer que estavam contra, porque a política é isso aqui. Então, disseram, não, vamos dar a terceira dose para quem recebeu a vacina há mais de 6 meses, que eram as pessoas que tinham tomado Coronavac. E essas foram as primeiras a receber a terceira dose. E receberam a dose heteróloga, não receberam o Coronavac, a não ser algumas pessoas aqui em São Paulo, em que o governador disse, não, vamos dar a terceira dose Coronavac. Você entendeu? Existem interferências políticas que são absolutamente lamentáveis. Então, o que a gente propôs, a gente viu que nós tínhamos comprado vacinas de RNA suficientes e nós corremos para dar uma terceira dose para quem recebeu Coronavac, e foi o que aconteceu. Depois também demos para as outras. Na verdade, que era o que a gente chamava de dose de reforço aí, né? Quem recebeu 2 AstraZeneca recebeu uma dose de reforço e sempre a Pfizer, porque existem poucos estudos com outras vacinas, mas a Pfizer se mostrou muito eficaz quando usada em terceira dose com qualquer vacina que tenha sido utilizada previamente. Né? É lamentável que a Coronavac, que talvez seja a vacina mais usada no mundo, tenha sido usada em países que não têm um controle epidemiológico como deveria. Você vê que até hoje a fase 3 da Coronavac feita no Brasil não foi publicada. Você só pode pensar que tem algum problema ali dentro, estão escondendo alguma coisa. Não foi publicado. E nós temos poucas publicações, algumas publicações chinesas. E algumas publicações mostrando bem que quando quem recebe 2 Coronavac e depois recebe Pfizer, que tem uma resposta muito boa. Então, como o governo brasileiro havia comprado aí, finalmente tinha comprado a Pfizer, nós indicamos a Pfizer para a terceira dose, depois indicamos a Pfizer também para todas as doses de reforço. E nós achamos que o que é importante mesmo agora é fazer com que a população brasileira toda receba essas 3 doses dentro, digamos, efetivando o esquema vacinal. Porque, na verdade, se nós formos ver, essas vacinas todas deveriam ser de 3 doses. Elas foram testadas em 2 doses porque existia emergência na utilização. Então, o pessoal disse, vamos ver se funciona em 2 doses, vamos largar. Com o tempo, a gente viu que as 2 doses não eram suficientes para que grande parte da população tivesse um nível de imunização que fosse razoável. Então, elas deveriam ser de 3 doses, como é grande parte das vacinas que não são de vírus, atenuado. São 3 doses, a maioria das vacinas são realmente de 3 doses. Então, nós precisamos de 3 doses. A discussão que tem é 4ª dose, para quem, quando ajuda realmente, né? Eu tenho um grande amigo, um grande imunologista da Califórnia, que diz, olha, se nós começarmos a dar essa vacina aí, a gente vai induzir célula regulatória, que vai diminuir a resposta. E a vacina de spike não é apropriada, nós temos que dar outra coisa para o sistema imune, para ver se o sistema imune consegue se caracterizar. Então, todas essas discussões estão no ar, e por isso que eu digo que há, sem dúvida, espaço para melhoria. Uma outra questão que é importante é a seguinte. Você vê que quando você tem sarampo, né? Eu tive sarampo, não tinha vacina, você está protegido para o resto da vida de sarampo.
Quando você tem gripe, você não está protegido para o resto da vida, você pode ter de novo. Então, existem vírus que induzem uma resposta prolongada e permanente, outros que não, que é apenas uma resposta transitória. Então, nós temos, muito provavelmente, o SARS-CoV-2, ele induz uma resposta transitória. Ele é transitória porque o vírus muda ou porque simplesmente é transitória porque não induz uma resposta muito forte? Nós estamos vendo isso, porque o vírus está mudando, nós estamos vendo tudo em tempo real, né? Mas a gente sabe que o vírus, ao mutar e alterar aquilo que eu mostrei para vocês, a RBD, ele escapa dos anticorpos neutralizantes. Bom, e por que as pessoas não estão morrendo de Ômicron? Elas não estão morrendo, no meu entender, porque a resposta celular segura. Não segura no início, o indivíduo tem a infecção, começa com uma doença leve e a resposta celular segura, enquanto que o indivíduo está fazendo um anticorpo neutralizante específico contra Ômicron. E isso que eu estou dizendo para vocês realmente eu confirmei, aí aqui nós não publicamos ainda, a gente olhando anticorpo neutralizante para quem teve algum variante anterior e agora Ômicron, né? Os variantes anteriores não induzem neutralizante contra a Ômicron, os caras que estão tendo Ômicron agora estão fazendo uma resposta bem específica. Surgirão outras variantes? Nós não sabemos, né? Vocês estão vendo que existem vírus híbridos que estão aparecendo, pode ser que apareçam, e, em todo caso, a resposta que nós temos induzido, tanto por doença como por vacina, não é prolongada, né? A associação das duas, aparentemente, é que dá uma resposta um pouco melhor, que é o que eu mostrei para vocês, mas ninguém quer ficar doente, simplesmente vai ter uma resposta melhor. Obrigado. Alguém que está nos ouvindo online quer mandar uma pergunta? Ou está tudo certo? O Roberto está checando aqui. Tem alguma pergunta mais aí, não? Olha, já que não tem mais perguntas, né, já estamos com 1 hora de fórum, queria agradecer de novo ao querido Calil aí, professor da Faculdade de Medicina da USP, uma grande autoridade, muito reconhecido pelo seu trabalho em prol da saúde, desde o tempo do professor Jatene, que trouxe ele para o INCOR. Eu estava lá na faculdade, quando encontrava com o Calil lá na USP. Lembra, uma vez nós encontramos também o Silvano Rai, que trabalhava junto. O Calil já estava lá há muitos anos, no início dos transplantes aqui no Brasil, né? Ele deu um grande suporte, foi trazido pelo professor Adib, saudosa memória, para dar um suporte para o programa de transplante da USP. Já entrou o transplante de fígado e foi um sucesso, e aí temos hoje essa grande figura que, mais uma vez, nos dá uma aula muito, muito boa aqui para o grupo do Mãe de Deus. Calil, muito obrigado mesmo, de coração, por ter aceitado. Eu espero não precisar te convidar o ano que vem, mas a gente nunca sabe para onde essa... As ordens, se precisar. Se precisar, as ordens. Mas só por uma curiosidade, Chico, o professor Silvano Raia está com 92 anos. E ele coordena um projeto do qual eu ainda trabalho com ele, faço parte, que é o projeto brasileiro de xenotransplante. Em que ele está elegante ainda, como sempre. Ele era um boa pinta, assim. Ele está sempre elegante, e ele continua muito ativo, e eu falo com ele quase que diariamente. É um prazer falar com ele. Ele, com os anos, foi ficando menos arrogante e mais fácil trabalhar. Bom, pessoal, prazer muito grande. Eu vi que a Rita, minha colega de turma, também estava aí. A Silvia estava aí também, acho que teve que sair. É um prazer ter todos vocês aí, todos os colegas. Espero que um dia a gente possa ir aí conversar. Próxima vez, quem sabe, Chico, eu faço ao vivo essa conferência. Será um grande prazer recebê-lo. É inestimável a tua contribuição
né, e a qualidade das informações que nós recebemos hoje. Muito obrigado em nome da instituição. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos os participantes. Valeu. Um abraço a todos.